caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Vocês sabem, né? Eu sou o professor Nilson Luiz e estou com você sempre fomentando a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Hoje eu estou aqui com um grande prazer, né? Sempre é um prazer estar com vocês, mas hoje é um prazer um pouco diferente. Por quê? Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Embarca com o professor Nilson Luiz na série Aeródromos. Vamos falar de aeródromos. Hoje, no primeiro vídeo da série Aeródromos, eu deixo uma pergunta para você. O que é um aeródromo? Esse é o nosso assunto de hoje. O que é um aeródromo? Tá claro? Mas antes de responder a você o que é um aeródromo, eu preciso falar do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Você já fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Se você já fez, você já sabe qual é a tríade, né? Inscrição, like e sininho. Inscrição para fazer parte do nosso grupo. Like para você dizer ao YouTube que esse canal é bacana, esse vídeo deve ser mais divulgado a outros espectadores. E o sininho, ou seja, as notificações, servem para você ser avisado toda vez que o professor Nilson Luiz inserir, né, mais um material para você na internet. Tá claro? E você que está acompanhando a gente, mas ainda não conhece o canal do professor Nilson Luiz, por acaso você pode estar no Instagram, pode estar lá no Twitter, que agora se chama X, né? Pode estar no LinkedIn. Muitas pessoas falam comigo no LinkedIn, eu respondo cada uma delas, né? Você pode estar também no Getter, você pode ter o hábito de usar também o TikTok, não é isso? Nós estamos em todas essas plataformas. Eu sugiro que, se você está assistindo em alguma dessas outras plataformas, você deixe seu like, seu joinha nessa plataforma também, mas não deixa de conhecer lá dentro do YouTube, vai lá no YouTube, barra de pesquisa do YouTube, professor Nilson Luiz, você vai encontrar o professor Nilson Luiz, aí você vai fazer a tríade, inscrição, like e sininho, tá certo? Ajuda o professor Nilson Luiz a continuar esse trabalho aqui, porque esse trabalho é feito para cada um de vocês, de forma que vocês fiquem aptos a serem agentes multiplicadores da visão prevencionista, e com isso a gente se afasta do próximo acidente que está para acontecer. Tá claro? Beleza? Então, dentro desse prazer enorme de iniciar uma nova série chamada Aeródromo, não é isso? Né? Sempre tem aquelas dúvidas. Aeródromo, aeroporto, heliponto, helideck, e aí a área de pouso eventual, esse monte de designações, né? Então, devagarzinho aqui nessa série, nós vamos tratando desses termos, tá certo? Hoje, no nosso primeiro encontro dessa série, nós vamos falar o que é um aeródromo, tá certo? Aí eu pergunto para você, né? O que é um aeródromo? Se eu perguntar para cada um de vocês individualmente, é bem provável que cada um tenha uma resposta e é possível também que muitos de vocês acertem, apesar das respostas serem diferentes. Então vamos lá. De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, aeródromo é toda a área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Beleza? Pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Se você tem pouso, decolagem e movimentação de aeronave, você tem um aeródromo. Tranquilo? Os aeródromos podem ser classificados em civis e militares. Claro que os civis são destinados ao uso de aeronaves civis e os militares são destinados ao uso de aeronaves militares. Aí você deve estar pensando, poxa, Nilson, se a polícia militar e o corpo de bombeiros militar, eles são entidades civis ou militares? A polícia civil, sim, é civil. A polícia militar é militar, né? A polícia militar é militar. Só que a polícia militar, ela é regida pelo RBAC, o quê? 90. Né? Antes era regida pela antiga subparte K do RBAC 91. Não é isso? Hoje, ela é regida pelo RBAC 90. É uma aviação chamada aviação de Estado. Como são forças de segurança auxiliares, ele não é considerado aviação militar. Ela segue todos os RBACs, ou seja, segue todas as regulamentações da aviação civil, apesar do pessoal ser militar de Força Armada Auxiliar. Para não ficar confuso,
os militares operam aeronaves da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, mas as regras são da aviação civil, através do RBAC 90. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Aí é a primeira pergunta, né? Aeroporto e aeródromo é a mesma coisa? Ora, aeroportos são aeródromos dotados de instalações e facilidades para o apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de passageiros e cargas. Poxa, isso ficou confuso. Como é que é isso? Olha, se você tem um aeródromo que tem uma infraestrutura para o embarque e desembarque de cargas e passageiros, você tem um aeródromo que é chamado de aeroporto. Então, o que diferencia o aeródromo do aeroporto é exatamente a existência dessa estrutura de embarque e desembarque de passageiros. A gente costuma chamar de um terminal, né? Você tem um terminal de passageiros ou um terminal de cargas? Tem. Então, o seu aeródromo é um aeroporto. Então, é claro que você deve estar com a seguinte frase na cabeça: todo aeroporto é um aeródromo. Mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Por quê? O que precisa em um aeródromo para ele ser chamado de aeroporto? Precisa da bendita infraestrutura para carga e descarga de embarque e desembarque, embarque e desembarque de passageiros e ou carga. Então, se você tem um aeródromo que tem a estrutura para embarque e desembarque de passageiros e carga, você tem um aeroporto. Por mais simples que seja, é um aeroporto. Se você não tem uma estrutura para embarque e desembarque de passageiros e carga, você tem um aeródromo. Então, se você tem uma fazenda, que lá tem um heliponto, né? Tem só um heliponto, mais nada. Então, você tem um aeródromo. Lá é um local de pouso e decolagem e movimentação de aeronaves. Mas você não tem uma estrutura para embarque e desembarque de passageiro. O passageiro desce e vai andando ali pela tua fazenda, né? O passageiro desce, pode estar chovendo ou não, ele vai pegar chuva, enfim. Não existe uma estrutura, não existe um pessoal que recebe as malas, por exemplo. Não existe alguém para descarregar o avião, não existe, porque você não tem essa infraestrutura. Então, você tem um aeródromo, lá no caso particular, para atender a movimentação daquela fazenda. Então, você não tem um aeroporto. Tá claro? Beleza? Então, aeroportos são aeródromos dotados de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de passageiros e ou cargas. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui, né, dos aeródromos públicos. O próprio nome já explica, né? Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, os aeródromos públicos constituem de patrimônios autônomos, enquanto mantida a sua destinação específica pela União. Assim, só podem ser fechados mediante ato administrativo da Autoridade de Aviação Civil, no caso do Brasil, a ANAC. Então, se um aeródromo é público, ele só pode ser fechado, cassado, a sua licença ser interrompida pela Agência Nacional de Aviação Civil no Brasil. Tá claro? No caso do aeródromo público, você tem que as propriedades vizinhas, é importante, tá? As propriedades vizinhas aos aeródromos públicos estão sujeitas a restrições especiais. Tanto que você tem lá a questão dos OPEA, né? Objeto, né, projetado do espaço aéreo, não é isso? Então, propriedades vizinhas aos aeródromos públicos estão sujeitas a restrições especiais em relação ao plano básico de zona e proteção de aeródromos e ao plano de zoneamento de ruídos. São abertos ao tráfego através de quê? Processo de homologação. Então, a ANAC, né, autoriza a homologação, né, dos aeródromos públicos. E, em volta de um aeródromo público, as propriedades estão sujeitas a algum tipo de restrição. Não é isso? Tá claro? Então, aqui eu faço referência a dois profissionais da mais alta qualidade, né? Meu amigo Paulo Santos, com o qual já fiz muitas investigações, né? Muitas ações iniciais de investigações, um especialista em aeroporto, né? Que aprendi muito com ele. E a minha amiga lá de Governador Valadares, a Patrícia Pérez, não é isso? Que atua nessa área de
de intermédio de homologação de aeródromos, tá claro, né? Então, temos aí que as propriedades vizinhas aos aeródromos públicos, né, estão sujeitas a restrições especiais. Vocês vão ver que no aeródromo privado é um pouquinho diferente. Vamos falar aí do aeródromo privado. Os aeródromos privados só podem ser utilizados com permissão de seu proprietário, é óbvio, sendo vedada a sua exploração comercial. Ora, ele é privado, então você não pode explorar comercialmente esse aeródromo, tá certo? O proprietário do aeródromo privado não pode sujeitar os usuários de seu aeródromo ao pagamento de tarifas. Beleza? Os aeródromos privados não têm zona de proteção garantida, podendo estar sujeitos a restrições operacionais, motivadas por novas instalações ou construções ao seu entorno. Então, é o contrário, né? Se o aeródromo é privado, a operação dele vai estar sujeita a restrição em função de instalações ao seu entorno. No aeródromo público é o contrário, né? As áreas circunvizinhas que podem ser restritas, né? Pode ter o quê? A sua destinação restrita em função da operação. Isso é aquele princípio lá do direito, né? Do direito público ter prevalência sobre o direito privado, tá certo? Então, se o aeródromo é público, as propriedades vizinhas a esse aeródromo estão sujeitas a restrições. Se o aeródromo é privado, o aeródromo está sujeito a restrições devido a alguma instalação ou construção instalada ao seu entorno. Tem toda uma legislação para ver isso daí, tem uns processos para entrar no DSEA. A minha amiga Patrícia Rocha Pérez pode explicar melhor a vocês. Tá claro, né? Tem uma legislação específica quanto a isso aí. Beleza? Os aeródromos privados são abertos ao tráfego através de processo de registro. Aeródromos privados são abertos através de processo de registro e podem ser fechados a qualquer tempo. Por quem? Pelo proprietário ou pela autoridade de aviação civil. Então, o aeródromo privado ele passa a funcionar através de registro. Como é que era lá no aeródromo público mesmo, hein? Né? O aeródromo público ele é aberto ao tráfego através de homologação. Não é por registro, é por homologação. E para fechar um aeródromo privado, né, ele pode ser fechado pelo seu proprietário, né, ou ainda pela ANAC. Tá claro? Então, tem essas diferenças aí dos aeródromos públicos e dos aeródromos privados. Né? Então, nós vamos fechar aqui o vídeo de hoje, para não ficar muito extenso, só falando dos domínios de informação geográfica. Tá certo? Conforme os atributos de entidade, os aeródromos no módulo de informação geográfica recebem os seguintes tipos de domínio. Pode ser um aeródromo militar, que é um aeródromo destinado, a princípio, ao uso de aeronaves militares. Pode ser um aeródromo privado, que é um aeródromo civil, construído em área propriedade privada, para o uso de seu proprietário, cuja exploração comercial é vedada, já falamos, só podendo ser utilizado com sua permissão. Você tem também um aeródromo privado público, que é o aeródromo privado aberto ao tráfego público. Você tem um aeródromo totalmente público, que é um aeródromo civil destinado ao tráfego de aeronaves em geral, que a gente citou aqui, e você tem um aeródromo público militar. O que é isso? É o aeródromo público que possui instalações militares no comando da aeronáutica. Então, você tem muitas vezes a base aérea que ela divide, né, com algum aeroporto, né, as instalações. Então, você tem a base aérea do Galeão, você tem a base aérea de São Paulo, você tem a base aérea de Recife, né, você tem a base aérea de Salvador. Essas bases aéreas, elas ocupam espaços, né, conjugados com o aeródromo civil. Tá claro? Então, esse é um aeródromo público militar. E ainda você tem o aeródromo público restrito, que é um aeródromo civil, construído em área de propriedade pública, de uso reservado ao órgão público, que tem sob a sua jurisdição, cuja exploração comercial é vedada também, só podendo ser utilizado com autorização do respectivo órgão público. Ficou complicado esse público restrito? Vou dar um exemplo bacana. Você tem lá o Palácio do Governador de Estado, e lá atrás você tem um heliponto. Esse heliponto é um aeródromo público restrito, porque ele é um aeródromo civil, ele foi construído em área pública, mas é de uso reservado ao órgão público que tem a sua jurisdição, no caso ali, o Palácio do Governador. E a exploração comercial é vedada, e que só pode ser utilizado com autorização do respectivo órgão público.
Então, você tem lá, por exemplo, um governador que tem um pequeno esquadrão, um grupo aéreo que dá suporte ao transporte desse governador. Então, eles vão usar esse heliponto. Mas você pode autorizar o pouso de uma aeronave do Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Da Polícia Civil. Então, ele pode ser usado com autorização do respectivo órgão público, a secretaria lá que toma conta desse heliponto, autorizar, e claro que vai autorizar, né? O pouso e a decolagem numa aeronave do Corpo de Bombeiros, esse pouso e essa decolagem vai acontecer. Então, isso é um aeródromo público restrito. Ficou claro, meus amigos? Qualquer dúvida, volta o vídeo quantas vezes você achar necessário, beleza? E assim, você entra em contato comigo também nos comentários. Se for alguma dúvida de estudar da minha amiga Patrícia Rocha Pérez, eu mando para ela, tá certo? Pode deixar que eu tenho a certeza que ela tem a boa vontade de, no meio de tanta coisa que ela faz lá, de ela também tirar nossas dúvidas. Tá certo? Então, hoje, no nosso encontro de hoje, nós falamos iniciamos a nossa nova série, né? Aeródromos. E hoje, no primeiro encontro dessa série, nós falamos o que é um aeródromo. Tá claro? Professor de São Luís, a formação do aeronauta brasileiro, pautada nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fiquem com Deus e continue contando comigo. Antes de fechar o vídeo, não esqueçam do like. Até logo, até o nosso próximo encontro. Até lá.